Thaís, é possível desenvolver saúde emocional em um trabalho que você odeia ou não gosta tanto, mas por hora é a única opção de você conseguir o seu sustento? Já passei por isso. Não é fácil, mas foi o que eu falei, assim, foi a época que eu fiz curso de meditação, aprendi a meditar, mas aprender a meditar não evitava que eu ficasse com vontade de chorar no banheiro quando acontecia uma coisa muito absurda, sabe? Então, a gente pode colocar pequenos band-aids nas coisas para a gente conseguir sobreviver enquanto a gente não pode mudar. Eu sou uma pessoa assim radical no sentido de ir na raiz das coisas, né? Radical vem de raiz. É a gente ir na raiz dos problemas. Então, ok, eu não posso mudar de emprego agora? Não posso. Mas, porque é o que vai solucionar, talvez, é sair e ir para outro trabalho. Às vezes é fazer uma mudança de carreira, porque você descobriu que a carreira em si é problemática. E tudo isso leva tempo, depende de uma série de questões. E aí, muitas vezes, você tem que ficar nesse trabalho. A gente estava até conversando, né, Lud, sobre esse termo que o pessoal tem usado muito hoje em dia, que é o quit sitting, que é o pessoal que meio que fica fazendo ali só o básico realmente para ver se fica numa boa. E também tem, por outro lado, os gestores que também vão fazendo assim, meio que deixando o funcionário na geladeira para ver se ele pede demissão, né? Então existem uns termos aí que surgem para justificar essas coisas, mas no final das contas, né, eu fico pensando assim, por que que é tão absurdo pensarem que a pessoa fazer o que ela é designada a fazer é errado? Porque ela está sendo paga para isso. Assim, se ela estiver fazendo bem o arroz com feijão, pô, porque eu acho que o que mais falta é quando, né, fazer o arroz com feijão muito bem, muito bem. E não tem problema nenhum a pessoa fazer o que ela foi contratada para fazer. Afinal, ela foi contratada para fazer aquilo. Eu acho que o grande problema é quando a pessoa não faz aquilo que ela foi contratada para fazer. E daí ela tem que ver realmente o que está passando por ela, se ela quer mudar de trabalho e por aí vai. Ou se é falta de perspectiva na empresa, ou se você está num lugar super tóxico, são tantas questões, né? Assim, é possível desenvolver saúde emocional? Sim. É o que vai resolver a sua tranquilidade mental? Talvez não. Talvez te ajude a sobreviver esse período, né? E isso é importante. Tenho lá os restaurantes, mas, gente, tá longe dos restaurantes ser a coisa que faz os meus olhos brilharem, né? O que eu gosto realmente de fazer é de ensinar, é de fazer mentoria, de estar ali ajudando uma pessoa a se desenvolver. Isso é o que me faz feliz. E dentro do restaurante eu acabo tendo que fazer várias. Eu acho que faço muito mais coisas que eu não gosto do que coisas que eu gosto. E são muitos anos, que na verdade eu falei que estou lá desde 2017, que foi quando a gente veio para Belo Horizonte, mas o restaurante começou em 2014. E dentro disso, eu tive que assumir várias coisas que eu não tinha opção de falar não. Então, eu custei para poder aprender, mas assim, hoje eu aprendi a ser grata por isso, porque querendo ou não, eu ganhei e fiz muitas coisas em função deles, né, dos restaurantes, né, tive muitas oportunidades muito legais por causa disso, mas eu resolvi ir para, né, ser grata com isso e colocar o meu plano B, que era voltar a trabalhar com treinamentos, em ação, porque às vezes eu ficava só procrastinando. Eu falei assim, não, depois eu faço, depois eu faço. Catarina nasceu, aí eu falei, gente, eu tenho que dar um jeito, porque eu não quero. Uma das coisas que mais me motivou foi o nascimento dela, porque eu queria estar mais presente com ela. O restaurante é uma coisa que até foi uma coisa que a gente conversou há pouco tempo, até, né, Thaís? Que um dos meus valores principais é a liberdade. E os restaurantes, eles me tiraram a liberdade, né? Porque um processo que eu tenho que estar ali 24 horas por dia, 7 dias por semana e ter um lugar físico, né? Eu não tenho mobilidade. E a coisa que eu mais queria na minha vida era ter mobilidade de trabalho, que é o que essa transição que eu estou fazendo me dá. Que eu posso fazer as mentorias, posso fazer treinamento, posso dar palestra, atualmente de qualquer lugar, apesar de gostar muito do presencial. Mas eu acho principalmente saber os seus valores
e ver como que eles estão sendo afetados dentro do que está sendo feito atualmente e ver o que você pode fazer ali de plano B, que foi o que a Thaís também fez, né? Ela foi muito tempo também ao mesmo tempo que estava no trabalho, estava construindo ali o blog. Hoje eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou nos restaurantes, mas eu estou construindo essa minha mudança de carreira. Eu acho que isso traz muita tranquilidade para a nossa saúde emocional, a gente entender o que a gente quer fazer e se é possível a gente criar um caminho para a gente começar a trilhar essa saída, mas não pensar que isso vai ser uma coisa da noite para o dia, porque não vai. É uma construção que pode demorar alguns anos, que é o meu caso, por exemplo, né? Então, é só para poder... acho que era isso que eu queria falar, que é possível ter saúde, sim, emocional, mesmo fazendo o que você não gosta. Para mim, esse jeito foi de ter gratidão pelo que eu estou fazendo hoje, ter a oportunidade de estar fazendo isso hoje, que muitas pessoas não têm. Então, assim, isso foi muito importante para mim também de planejar essa transição e ter esse plano B aí para poder voltar a fazer o que eu realmente gosto de fazer. Eu me vejo nessa situação e fico pensando assim, o que eu posso aprender aqui? Então, às vezes você está num trabalho que você não gosta, ou enfim, não gosta tanto, mas aí você fala, você tem que lidar com planilha do Excel. Deixa eu aproveitar, então, e vou aprendendo Excel, porque isso é uma coisa que eu vou levar para a vida. Eu vou continuar fazendo meu trabalho aqui, eu não estou deixando de fazer esse trabalho, mas eu estou também aprendendo uma habilidade que eu vou levar para a vida. Então, é importante você aproveitar essas oportunidades de treinamento, de estudo que você tem, para aprender habilidades que você vai levar com você. Porque, de qualquer maneira, o tempo que você vai permanecer ainda durante esse trabalho vai continuar. E aí é como você vai aproveitar esse tempo. E, assim, acho que é aquilo. Ter a escolha de mudar de trabalho deveria ser um direito. No final das contas, acaba sendo um privilégio nesse país que a gente vive, com tantos milhões de desempregados. Então, eu entendo que não é todo mundo que consegue fazer essa escolha. Mas, então, enquanto você não consegue fazer essa escolha, tenta buscar aprender coisas lá dentro. Faça cursos, capacitações ali dentro. Tem tanto curso gratuito legal pela internet, cursos no Udemy que são mais baratinhos, de coisas técnicas assim mesmo, né? E tudo que você pode usar no seu trabalho atual, mas que pode servir de aprendizado para a sua vida como um todo. Estudar um inglês, algum outro idioma, tudo isso vai te ajudar. Então, aproveitar aquele momento para aprendizado, tá? Não é o melhor dos mundos, tá? Não queria estar aqui, putz, que difícil. Mas, tem um emprego, acho que esse sentimento é importante, da gratidão, realmente. Em segundo lugar, tenta lidar de uma maneira um pouco mais esclarecida com as pessoas que te tratam mal no trabalho, né? Como eu falei antes, existe caso de pessoa tóxica, existe caso que é criminoso. Então, veja aí. Mas quando forem pessoas tóxicas, evita o contato, né? O máximo possível, assim, tipo, em vez de ter que ir falar com a pessoa pessoalmente, resolve as coisas pelo communicator, pelo e-mail ali, pelo Slack, ou o que quer que seja. Não é o ideal, mas a gente lida com a vida real e não com a ideal. E muitas vezes você tem dificuldade de lidar com a pessoa ali pessoalmente. Então, enfim, tem muita coisa que a gente poderia falar aqui, mas eu não queria deixar de sair dessa resposta sem falar sobre esse aprendizado, porque foi uma coisa que, pelo menos para mim, ajudou bastante, sabe? Isso que você falou, Thaís, eu assino embaixo, eu concordo muito de o que eu posso levar de aprendizado. E isso não só para o trabalho, mas para qualquer momento ruim, né? Eu tento pensar isso constantemente, porque senão eu acabo só trazendo coisas ruins e aí eu fico muito mal com aquilo. Então, tento pensar no lado positivo, me ajuda bastante a lidar. Uhum.